Oi! Hoje é a resenha do conto A Maior Ponte do Mundo, de Domingos Pellegrini. Durante a construção de uma barragem, um eletricista acaba de terminar sua jornada dupla de trabalho e ele está morrendo de vontade de voltar para o barracão para poder descansar. Mas logo que chega e mal toma um banho, funcionários da empresa aparecem por lá chamando por ele e também por um amigo ali de serviço conhecido por 50 volts. Ambos têm que imediatamente arrumar as suas coisas e partir com eles. Os dois pensam, poxa, acabamos de ser demitidos, o que fizemos de errado? Mas na verdade esses funcionários que buscam eles não falam nada, não explicam. Pedem apenas que eles subam na carroceria de um caminhão para poderem viajar. Mas também não dizem para onde. E o mistério continua lá na estrada. Junto com eles, outros eletricistas que vieram de outras obras. E nada é dito até que eles param para comer. E um detalhe, eles estão liberados para comer à vontade. Pode ser o que quiser que a empresa está pagando. Todos ficam desconfiados, inclusive o eletricista, 50 volts também, mas come, fazer o quê? É de graça mesmo, tem que aproveitar. Findo o jantar, eles voltam para a estrada e também depois de algumas horas eles param num bordel à beira de estrada e a ordem é a mesma para todo mundo, é à vontade, podem comer. Aí o eletricista fica mais desconfiado ainda, mas eu não vou contar o que acontece porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esta história. A Maior Ponte do Mundo foi publicado por Domingos Pellegrini em 1977. Esse autor publicou muita coisa. Ele começou primeiro com contos e depois partiu para romances e crônicas também. Pode-se dizer que ele tem uma grande vendagem de alguns contos, principalmente também a literatura infantil, mas isso se deve porque ele entrou naquele programa de fomento às bibliotecas do país. Tem um livro dele que vendeu 3 milhões de exemplares, mas é um sucesso, entre aspas, restrito, é um sucesso forçado. Se estivesse lá na livraria, com certeza não venderia 3 milhões e mais. Enfim, isso não importa. O que vale é o conto de agora, A Maior Ponte do Mundo, que obviamente se trata da ponte Rio-Niterói. Na verdade, lá naquela época em que ela foi construída e depois inaugurada, de 70 a 1974, ela não era exatamente a maior ponte do mundo, ela estava entre a segunda e hoje em dia ela está entre as 10 maiores ou as 15 maiores. Muitas outras já foram feitas. De qualquer forma, era uma grande obra naquela época dos anos 70, dentro do período do regime militar, onde se fazia questão de fazer obras gigantescas para mostrar o tamanho, a grandiosidade do Brasil. Claro, Ponte Rio-Niterói era uma dessas obras muito importantes. Mas eu estou dizendo, claro, que a Ponte Rio-Niterói porque o título do conto já é um grande spoiler. A maior ponte do mundo. Você pode até pensar em outras, mas claro, a história está aqui no Brasil, então não tem como fugir muito. Eu mesmo, quando eu estava lendo a história, acabei deduzindo, deve ser a Ponte Rio-Niterói. Se bem que no começo do texto, isso não importa, para falar a verdade, porque há um grande tom de mistério no ar que deixa a gente curioso do que está acontecendo com esses dois eletricistas. Porque em nenhum momento se diz realmente, olha, vocês estão indo para trabalhar lá na construção dessa ponte famosa aqui no Brasil. Não, ninguém fala nada para os dois. Fica aquele mistério e todas essas facilidades que eles recebem de poder comer à vontade no restaurante ou então lá no bordel. Poxa, fica um negócio bem enigmático e um tom de fantasia, o que pode acontecer ali nesse desdobramento da história. Mas depois a história começa a cair numa certa rotina.
justamente quando eles chegam lá na ponte Rio-Niterói, que é um absurdo. Pellegrini nos promete uma coisa muito interessante e depois acaba meio que esquecendo todo esse tom misterioso que ele provocou. Claro que foi de propósito, não deve ter sido sem querer, obviamente, já que ele não explicava o que estava acontecendo com os eletricistas. E depois só um esforço demasiado deles. E é verdade, para poder entregar a construção da ponte, jornadas de trabalhos foram extensas para todos os trabalhadores que lá estiveram. Tem aquela lenda que muita gente morreu por causa disso, porque tinha que entregar no prazo, teve aquela troca de consórcio, enfim, foi uma grande confusão e tinha aquela exigência, aquela pressão do regime militar ali em cima. Podemos dizer então que o texto vai um pouco por aí, tentando passar a noção das coisas que aconteciam lá naquela época. Até descambam um certo momento em direitos trabalhistas ali ou acolá. Mas aí o texto já perdeu a força há muito tempo. Minha avaliação do conto. No começo ele realmente é muito interessante, o tom de mistério que eu comentei prende a atenção sem esforço nenhum. E também uma certa angústia do personagem eletricista, que não é nominado, a gente só sabe o apelido do amigo, o 50 volts, mas dele mesmo a gente não sabe. Mas ele está numa angústia, porque ele não consegue descansar desde o começo do conto. Ele já vem cansado de uma jornada dupla. Quando ele vai descansar, ele é chamado para a viagem. Na viagem ele não descansa, o máximo que ele curte realmente é lá no restaurante e um pouquinho ali no bordel. E aliás, a parte do bordel é a parte melhor do conto. É uma sequência sensacional, muito divertida, até bem melhor do que ele já se questionava lá no restaurante. Quando chega no bordel, então, ele pira, ele fala, pô, o que está acontecendo com a gente? E a gente, leitor que está acompanhando, também acha que a história vai ficar cada vez mais maluca, mas não, depois ela fica rotineira, muito realista, realista até demais, e perde toda a força que ela podia ter. Claro, não era a intenção do Pellegrini fazer uma história fantasiosa, mas ela tinha o cheiro de ser fantasiosa, aquela que sai de um momento misterioso e caminha para a fantasia. Pelo menos para leitores que são acostumados com fantasia, né? Então eu estava lendo e eu já começava a imaginar coisas que na verdade não existiam. E lá na parte onde eles estão na construção, enfim, da ponte Rio-Niterói, é uma coisa meio repetitiva, eles só ficam mostrando o esforço do trabalho de todos. Principalmente porque é umas coisas um pouco minuciosas. E lembra até um outro conto que a gente viu aqui no projeto, A Força Humana, do Rubem Fonseca, que se passava dentro de uma academia de musculação, e o autor, o Fonseca, enfatizava muito as peculiaridades ali dos aparelhos, dos pesos, enfim, focava muito no cenário, mas pelo menos ele pontuava mais o que estava acontecendo ali em contraste com o protagonista. Aqui já isso não acontece muito, essas pontuações sobre o trabalho em si não acrescentam muito à história. Fica num peso meio que morto às vezes, tornando o texto cansativo. Então, para um texto que começou muito bem e depois descambou numa coisa não muito atraente, acho que tá bom atribuir 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Terminamos a trinca de resenhas dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, mais 3. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal, isso vai ajudar bastante para que o Comentário dos Livros cresça mais um pouco. E até mais!